Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de máquinas e equipamentos metalúrgicos e eu vou dar uma aula aqui de lingotamento contínuo, tá? Então vamos para a nossa aula. Bom, então vamos explicar para vocês aqui o que exatamente é lingotamento contínuo, tá? Então o lingotamento contínuo é a última etapa onde a gente ainda vai ter o aço líquido, tá? É a etapa onde a gente vai transformar esse aço líquido num sólido, tá? Porque a partir de então os nossos próximos processos eles pressupõem que o aço esteja sólido. Então, na etapa de lingotamento contínuo é a etapa onde eu vou promover a solidificação do aço, tá? Isso vai acontecer através do vazamento do aço líquido por um molde resfriado. Então, esse molde vai promover o resfriamento do aço e que vai acabar tendo como consequência a solidificação de uma casca, inicialmente, uma casca exterior de aço sólido e que progressivamente vai solidificando o resto do interior, tá? Então, essa é a parte do lingotamento contínuo. Aqui a gente tem a parte visível quando os lingotes já estão saindo de dentro do equipamento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês mais posteriormente como que acontece isso, quais são os equipamentos auxiliares, como que o processo de lingotamento acontece, tá? Vocês vão ver isso mais densamente lá em siderurgia, com alguns detalhes mais aprofundados, até porque vocês vão ter mais base, mais subsídio intelectual para falar sobre isso, tá? Mas aqui o que vocês vão precisar saber é só a base que eu vou mostrar para vocês, tá? Então vamos aqui na parte do que eu escrevi aqui, tá? O processamento de lingotamento contínuo do aço e suas ligas é o último estágio em aciaria onde se trabalha com metal ainda no estado líquido, como havia dito anteriormente, né? Aqui é um momento onde a gente vai solidificar o metal. Ele tem como objetivo solidificar o aço em uma forma desejável, de tal maneira que possa ser utilizado em etapas seguintes da cadeia produtiva, tá? Então o objetivo aqui é produzir um aço sólido a partir do material líquido e aí nas etapas subsequentes começa a se trabalhar com aço sólido, tá? O processo consiste em um jato de aço líquido lançado verticalmente dentro de um molde aberto que passa por um sistema de resfriamento, mais ou menos o que eu falei, né? Um aço líquido vai passar por um molde, esse molde tem um sistema de resfriamento que vai retirar o calor do aço, promovendo a solidificação dele, tá? Que ainda removia a peça formada através de rolos. Então, depois que sai desse molde, a peça vai passar por rolos que vão conduzir ela para fora do equipamento, para finalmente ser cortado em um dispositivo de corte. Isso tudo vocês vão ver, agora parece meio abstrato, mas assim que vocês verem o diagrama, vocês vão entender mais ou menos como funciona o processo, tá bom? Bom, então aqui é um diagrama de um equipamento de lingotamento contínuo, tá? A panela fica localizada aqui, a panela que vem lá da metalurgia da panela, né? Do forno panela que vocês viram anteriormente, tá? Ela vai ficar localizada aqui. O aço vai sair da panela e vai ingressar no distribuidor, que é onde fica o recipiente que vai despejar o aço líquido na lingoteira, né? E aí depois o aço vai passar por um molde, tá? Nesse molde é esse molde que é resfriado e vai promover a solidificação do aço, tá? E aí do molde, a partir do molde onde o aço líquido vai descer no molde, né? Então o recipiente, o molde é como se fosse um balde, tá? Quadrado com o fundo vazio, tá? E resfriado. Então o que acontece? Quando tu joga o aço no molde, tá? Vai acontecer o que? Ele vai solidificar só nas cascas, porque o molde está resfriado, então ele vai tirar calor do aço e vai solidificar ele só nas cascas. E a partir do momento que formou a casca, eu já consigo evitar com que o aço vaze de dentro da casca para fora. Então aí ele sai do molde e vai passar por um segmento vertical, tá? Uma primeira parte vertical no equipamento, tá? Depois aqui vai ter um momento em que a nossa máquina de lingotamento vai curvar esse aço, que está, lembrando, casca sólida, interior líquido. Mas cada vez, como ele já saiu daqui, aqui é o ambiente, né? E tem diversos resfriadores aqui. Então, nesse lugar aqui, ele vai progressivamente, essa casca vai aumentando de tamanho, ele vai aumentando de resistência e ele vai ficando cada vez mais duro, tá? Então, e mais sólido, efetivamente, né? Então, aqui vai passar por um segmento curvo e depois vai ter um segmento horizontal, tá? Aí no número 7 aqui a gente vai ter uma máquina de corte que vai cortar esses lingotes em diversos pedaços, tá? E aí o número 8 aqui tem um veio, que é por onde sai o lingote, né? O lingote já pronto, né? Depois de passar por diversos sistemas de rolo, ele sai pelo veio.
E aí a gente tem ainda um equipamento auxiliar aqui, que é a panela de emergência. Se acontece algum acidente aqui, vaza um metal líquido, ele acaba caindo aqui na panela de emergência para não acontecer nenhum acidente, tá bom? Então vamos adiante ali para explicações mais detalhadas de cada parte dessa máquina de lingotamento contínuo, tá bom? Só para uma curiosidade aqui para explicar para vocês, tá? O lingotamento contínuo ele tem ele tem um layout dessa coisa assim do metal sair e ir solidificando, um layout diversificado, tá? E não é todas as máquinas que são iguais, é só a do aço aqui é mais comum essa maneira com que ela funciona, sabe? Que é tendo uma parte vertical, aí uma curva e uma parte horizontal, tá? Então isso é meio que uma configuração mais tradicional no aço. Por exemplo, o lingotamento contínuo de cobre ele é feito na horizontal, tá? Em alguns casos. Então aqui a gente tem alguns layouts diferentes de lingotamento contínuo. Ele pode ser todo feito na vertical, ele pode ser feito na vertical e depois que ele está solidificado é que vai ser curvado, tá? E tem vários layouts diferentes aqui, tá? Só estou mostrando alternativas, tá? Possíveis, tá? Normalmente o que se faz na indústria do aço é isso aqui, tá? É esse número 3 aqui, então ele tem líquido até o momento do corte, tá? Quando ele passa pelo corte, aqui já no corte ele recém solidificou, tá? Então aqui mostra quando o metal ainda está em solidificação, tá bom? Então aqui a gente tem vários layouts diferentes, tá? E só para vocês entenderem que assim como ela é dessa maneira, que começa vertical, termina horizontal, tem uma curva no meio, ela pode ser toda horizontal e ela pode ser toda vertical. Então são layouts alternativos, tá bom? Aqui é para esse slide aqui eu coloquei para dar uma visão mais clara de como ocorre o processo de lingotamento contínuo. Então, a gente tem a panela cheia de metal líquido. Essa panela vai vazar esse metal para o distribuidor. O distribuidor tem uma válvula que ele vai colocar o metal no interior do metal líquido, tá? Do menisco aqui, que é a parte superior do metal, tá? E aí, esse metal líquido vai ser vazado no interior de onde tem metal líquido. Aqui a gente tem molde resfriado. O molde vai promover a formação da casca. Vocês podem ver aqui essa parte mais escura aqui é a casca, tá? Se formando a partir do molde. E como vocês veem aqui, assim que ele deixa o molde, ele começa a aumentar o tamanho da casca até o momento em que o metal está completamente solidificado, aí ele passa por uma etapa de corte, entendeu? Então aqui está cada parte diferente do nosso lingotamento contínuo, tá? E o processo como ocorre. Então, assim, aqui no molde, o molde está resfriado, ele vai promover a formação da casca. Depois a gente tem os rolos que vão suportar o nosso lingote e fazer com que ele molde ele pelo caminho que ele tem que fazer, tá? E aí, conforme ele vai sendo moldado, ele vai solidificando, vai aumentando a espessura da casca até o momento em que a casca de cima encontra de baixo e a gente vai ter totalmente solidificado o meu material, tá? Então aqui só para vir no que eu tinha escrito, né? O princípio básico do processo de solidificação do aço utilizando uma máquina de lingotamento contínuo compreende vazamento do ácido líquido verticalmente, tá? Então vazamento vertical do aço aqui, como vocês estão vendo, tá? A partir de uma panela que está depositada em uma torre de panela, tá? Isso eu já mostrei naquela figura anterior, tá? A caminho do distribuidor, então o aço sai da panela para o distribuidor e do distribuidor ele vai para a lingoteira, tá? Para dentro de um molde de cobre refrigerado, aberto no topo e na base. Então aqui a gente tem um molde, como eu já disse, né? Como se fosse um balde de base quadrada aberto no fundo, né? Porque ele é aberto em cima e embaixo, tá? O calor extraído do aço líquido é transportado através da parede do molde. Então, o molde ele serve para extrair o calor do aço líquido, né? Por onde circula água. Então, o molde ele é todo cheio de cavidades por onde tem água. Então, a água não entra em contato com o aço, mas entra em contato com o cobre, que é um excelente condutor de calor, e remove o calor do aço, né? Solidificando imediatamente o aço em contato com o molde, formando uma espécie de uma pele solidificada, forma uma casca ali de solidificação. Levado pelo movimento da extração da máquina, o invólucro formado pela pele aumentará de espessura, tá? Então esse invólucro aqui ele aumenta conforme a peça vai se movimentando, tá bom?
Então vamos adiante. Bom, então vamos explicar um pouquinho mais aqui. Deixa eu só pegar o ponteiro, tá? Vamos explicar um pouquinho mais como que funciona o processo de solidificação do aço na lingoteira, tá? Então a gente tem um molde de cobre aqui. Esse molde ele fica sempre oscilando para cima e para baixo. Para quê? Ele oscila para que não haja aderência da pele formada na superfície do molde. Porque o que pode acontecer? O aço pode solidificar e ficar grudado na superfície do molde. Então ele oscila acima e para baixo, tá? De forma a despejar o metal líquido do molde, tá? Aí, a partir do momento que ele oscila, vai formando aqui um espaço, tá? Primeiro que a solidificação, quando o aço solidifica, o líquido é menos denso que o metal, então ele vai dar uma comprimida, tá? Além disso, existe a adição aqui de um lubrificante para permitir que esse metal consiga sair da superfície do molde, né? Então aqui a gente tem o lingotamento em placas, o lubrificante utilizado é denominado fluxante, tá? Quando a gente está lingotando placas, porque a gente pode lingotar o tarugo, que é mais ou menos quadrado, assim, ou um formato próximo do quadrado, e a gente pode lingotar uma chapa, que tem um tamanho, uma largura muito maior que a espessura, entendeu? Então aí a gente tem uma placa. Então quando a gente está lingotando placas e blocos, o lubrificante ele é denominado fluxante. No caso dos tarugos, tá? Ele é utilizado óleo de colza, tá? Que é um tipo de óleo, tá? No estado líquido, eles deverão passar no vazio formado entre a pele e a pele solidificada. Então, normalmente os lubrificantes são líquidos e eles passam entre a pele e o sólido recém-solidificado, né? Que é aquele espaço que eu falei para vocês que é gerado pela compressão, tá bom? Então, isso era o que eu queria falar aqui, um detalhe sobre a solidificação do nosso aço nas lingoteiras de produção de lingotamento contínuo, tá bom? Então vamos adiante. Bom, aqui eu vou completar com algumas coisas que eu já havia falado, mas talvez eu coloquei aqui escrito para não esquecer, tá? A pele sólida, ela é suficientemente forte para conter o aço líquido. Ela deixa o molde formando uma espécie de bolsa ou invólucro contendo em seu interior o aço líquido, que será arrastado para o interior da máquina de lingotamento, tá? Então, o que eu quis dizer com isso aqui? Lembra lá que eu falei que forma uma casca sólida? Talvez alguns de vocês ficam pensando, tá, mas essa casca sólida aí, o metal chega a curvar ali, em nenhum momento ela rasga e vaza o metal para fora? Não, tá? A ideia, o equipamento é calibrado de uma maneira em que a casca sólida sempre é grande o suficiente para resistir o metal líquido descendo e para aguentar o metal líquido no interior dela, tá? A pele formada continua a aumentar em espessura e passa a sofrer a ação da força criada pela coluna de aço à medida que deixa o molde. Sob a ação dessa força, a pele solidificada tende a expandir, provocando um fenômeno denominado abaulamento. Tá? Então, o que acontece? Conforme o aço desce da lingoteira, tá? Ele vai começar a sofrer a pressão do aço que está vindo, do aço líquido que está vindo lá de cima. Tá? Então, ele pressiona esse resto de metal e tende a abaular, aumentar de espessura, assim, tá? Então os nossos rolos ali, eles estão ali também para isso, para não deixar ela formar como se fosse uma barriga. Então ela tende a aumentar, mas os rolos estão ali para impedir, tá? Nesta fase a pele solidificará e irá encontrar o sistema de suporte dos pares de rolo, que manterá pressionado, impedindo a sua expansão. Então é aquilo que eu havia dito, tá? Uma outra parte, conforme o aço vai descendo, né, o lingote vai descendo e aí o aço líquido lá em cima faz pressão, ela tende a abaular, mas ela encontra os rolos e fica no tamanho correto ali, e aí vai progressivamente solidificando mais e essa força começa a ser menos relevante, tá? Para que a solidificação avance após o material deixar o molde, o resfriamento é feito pelo conjunto de chuveiros de água, nos sprays, tá? Que são distribuídos uniformemente ao longo da extensão da máquina
por entre os pares de rolo. Então, entre cada rolo tem um spray ali borrifando água para que impeça, para que aumente a velocidade de solidificação e a gente tenha uma solidificação mais rápida, tá? O avanço da solidificação significa que ocorre um aumento gradativo da espessura da pele até que se complete toda a solidificação do ácido líquido interior do invólucro. Então, cada vez, conforme eu vou descendo, o meu lingote vai descendo pela lingoteira, né? Eu tenho um aumento da espessura do sólido, já havia dito isso para vocês, até o momento em que vai se tornar tudo sólido, porque as frentes de solidificação vão se encontrar, tá? A condução do veio por entre os pares de rolo na máquina contínua até a parte final do equipamento, que é onde está posicionado o último par de rolo, a condução do veio por entre... Bom, então o veio é conduzido por entre os rolos até o final do equipamento, tá? O veio seria aquela corrente de aço solidificando, tá? Ele é conduzido por entre os rolos existentes, tá? Até o final do equipamento, onde está posicionado o último par de rolo, tá? Onde toda a estrutura da lingoteira é fixada, tá bom? Então vamos adiante. Estou falando ali do primeiro equipamento, tá? Que compõe o nosso lingotamento contínuo. Depois que eu expliquei um pouco o que acontece dentro de uma máquina de lingotamento contínuo, eu vou explicar um pouco os equipamentos que compõem, né, os pedaços que compõem a máquina. Então a gente tem a torre da panela é um equipamento com esse formato, tá? Que enquanto dá para carregar duas panelas ao mesmo tempo, tá? Enquanto uma está lá vazando para o distribuidor, a outra pode estar saindo e sendo colocada, né? E aí ela pode ainda girar 180 graus para que essa aqui faça toda a descarga, e aí a gira e essa aqui acaba ocupando esse espaço, e essa que está cheia, né, vai começar a descarregar novamente, enquanto essa aqui vai ser trocada por uma que está cheia novamente, porque ela esvaziou na primeira vazamento, tá? Então é o primeiro componente da máquina de lingotamento, né? A torre panela é uma grande estrutura metálica que permite transferência da panela contendo aço líquido. Entenda-se, tá aí eu estou falando aqui que o aço líquido, né? É um aço tratado, um aço homogêneo em termos de composição química e temperatura, proveniente do refino secundário. Então esse equipamento aqui ele começa a receber material, o lingotamento contínuo tem como matéria-prima o aço produzido lá no forno panela, tá? Que vocês estudaram anteriormente, tá? Então essa transferência se dá através de um giro de 180 graus. Então assim, vem um gancho aqui, entrega essa panela enquanto essa aqui está descarregando. Depois esse material que gira 180 graus, e aí essa panela que acabou de chegar vai ser descarregada, enquanto a outra vai ser removida para colocar uma nova panela cheia. Assim vai funcionando o equipamento, tá? O movimento é dado por força hidráulica, capaz de suportar até 2 panelas de aço líquido em cada um de seus braços, tá? A capacidade da torre da panela varia em função do projeto de cada máquina, tá? Então a capacidade dessa torre aqui, ela tem uma capacidade variável, tá bom? Então vamos adiante. Falar um pouquinho da panela, né, que entra ali na torre da panela. Então a panela não é um componente do lingotamento, né? Ela no caso a gente estudou anteriormente, então no caso ela é referente à parte de refino secundário, tá? Porém, uma vez que ela transporta o aço líquido para máquinas, vale aqui tecer alguns comentários sobre esta componente importante do processo, tá? As panelas são recipientes metálicos revestidos interiormente por refratários, tá? Para quem não aprendeu nada de panela, está aqui, um recipiente metálico revestido por refratário. Sob sua base está localizado um dispositivo capaz de controlar a vazão do aço que sai do seu interior, tá? Denominado válvula gaveta. Válvula gaveta vocês aprenderam lá anteriormente, né? Uma válvula com 2 furos, 2 chapas com furo, né? Essa chapa tem um furo, essa aqui tem outro, então eu faço esses furos se desencontrar e eu tenho a válvula fechada. Se eu faço os 2 furos encontrarem um ao outro, eu tenho a válvula aberta. Isso é a válvula gaveta. Todos esses equipamentos aqui são equipados com válvulas gavetas, tá? A temperatura de trabalho no interior da panela pode atingir até 1700 graus. Tá? Graças ao forno panela, é possível dar ao aço tratamentos especiais a fim de tornar homogêneo, limpo no setor de refino secundário. Então, aqui a gente consegue obter um aço de elevada qualidade que depois vai ser lingotado. Então essa aqui é a nossa panela, vocês já conhecem ela, mas eu vou
só ressaltar que panela é essa que fica ali na torre da panela, tá? A panela que vocês acabaram de ver anteriormente, tá? Na P3, tá bom? Então vamos adiante. Então vamos falar do distribuidor, aquele dispositivo intermediário, ali, um recipiente intermediário entre a panela e o molde, tá? Por que a gente precisa de um distribuidor, tá? Primeira coisa, o distribuidor ele recebe aço da panela e libera com uma vazão um pouco menor para reter um pouco de aço sempre dentro dele, para permitir a troca de panela, tá? Porque se não houver a troca de panela, eu vou ter que parar de lingotar, e isso não é interessante. Então o que eu faço? Eu uso esse distribuidor para receber uma quantidade grande de aço e ele vai vazando o aço lá para o nosso molde, né? E aí depois ele vai vazando o aço para o molde enquanto a panela vai sendo trocada para reabastecer ele. Então, para isso que serve o distribuidor, ele funciona ali, como eu disse, funciona como um reservatório intermediário com a finalidade de permitir a troca da panela. Outra coisa que ele tem função, ele tem que permitir a flotação de inclusões, tá? Essas inclusões não metálicas são indesejáveis ao aço, então tu faz com que tu permite que o distribuidor ele serve ali para ser um recipiente onde não há muita turbulência e essas inclusões não metálicas fiquem na parte superior, tá? Então a flotação e se impede que esse material vaze, tá? A partir de um sistema de diques, ali vocês vão ver na próxima figura ali, eu vou mostrar quais são esses sistemas de diques que impedem que essas inclusões não metálicas menos densas que o aço, que ficam na superfície do aço, não acabem indo até a válvula do distribuidor, indo parar dentro do aço, tá bom? E aí, durante o período de permanência do aço dentro do distribuidor, ele ainda recebe insumos que são adicionados sobre a superfície com algumas finalidades específicas. Então, ele recebe ser adicionado alguns materiais que tem algumas finalidades, tá? Então, um dos materiais são isolantes térmicos, tá? Então, são aditivos ali que impedem que o aço troque calor com o ambiente. É como se tu formasse uma outra escória, essa escória tem o intuito de impedir a troca de calor para o ambiente, que o aço não perca calor para o ambiente, porque senão, se ele estiver muito sólido, lá na hora de passar pela válvula de saída, ele pode acabar solidificando e entupindo a válvula de saída. Então, o ideal é que ele esteja sempre numa temperatura elevada e para isso é preciso evitar que ele perca calor para o ambiente, tá? E alguns produtores de aço também adotam a prática de adição de um tipo de escória sintética no distribuidor, a fim de conseguir valores de inclusões mais baixas. Então, a escória, aquele isolante térmico, embora ele pareça uma escória, não é bem escória, porque a escória também tem a função de fazer um refino adicional, de fazer uma troca com o metal de forma que ela absorva algumas impurezas indesejadas. Alguns produtores fazem isso, tá bom? Então vamos adiante ali mostrando o diagrama do distribuidor e como que ele funciona. Bom, então aqui a gente tem um diagrama do distribuidor, tá? Só uma última observação aqui, o tempo do distribuidor ele varia conforme a qualidade do material refratário. Então o distribuidor também é uma panela coberta de refratário, panela de aço coberta de refratário, tá? Em média dá para trabalhar até tempos superiores a 12 horas, tá? Durante a operação, para substituir o distribuidor, a gente tem um segundo distribuidor que normalmente é pré-aquecido a 1100 graus, tá? Para substituir o que está trabalhando, tá? Então esse aqui é um distribuidor, é um recipiente com esse formato aqui, ele é coberto, então eu tenho aqui, ó, vocês podem ver esse número 8 aqui, significa material de cobertura, ele é coberto, então ele recebe o aço da panela e a gente tem aqui a válvula gaveta da panela, né? E aí existe um dispositivo aqui que se chama válvula longa, que é como se fosse um tubo para fazer com que ele encaixe dentro do distribuidor e despeje o aço no interior do distribuidor, para ter o mínimo de contato com o ar, tá? Existe também aqui uma lança de injeção de argônio para evitar a solidificação do material aqui, né? Então, pela perda de calor, né? Então, para uniformizar o material, se agita ele ali, tá? E aí depois a gente tem aqui um tijolo de impacto, porque o metal todo vai ser descarregado aqui. Se eu não tiver um tijolo para suportar o impacto do metal aqui, eu posso ocasionar um desgaste aqui não uniforme no distribuidor aqui, ter que parar a operação porque o desgaste aqui foi muito grande, tá?
E aí aqui a gente tem uma barragem e um dique, que é aquele sistema que eu disse que é para evitar que as inclusões passem desse lado para o lado onde vai ocorrer o vazamento, que é aqui, né? Então esse aqui é o dique que vai separar, vai impedir que a escória, que normalmente fica flutuando, né, acabe passando para o lado esquerdo, tá? Então aqui a gente tem uma barragem e, desculpa, aqui isso, a barragem, e aqui a gente tem um dique, tá? Aí no sétimo a gente tem um sistema de injeção de argônio para novamente fazer a agitação, né, do nosso material aqui, para que ele não fique num fluxo tão lento e não haja lugares onde há temperaturas mais baixas e consequente solidificação. Então aqui para uniformizar as propriedades do aço aqui no interior, tem uma agitação aqui, tá? E aí a gente tem o material de cobertura, já falei que é a coberta, coisa. E aí a sede, que é onde acontece o vazamento, tá? Onde tem o espaço onde vai acontecer o vazamento. E aí tem o tampão de controle de fluxo, tá? Que é essa barra aqui que é inserida fechando a saída, né? E aí a gente tem por fim ainda uma válvula gaveta para controlar o fluxo, a quantidade que vai sair de material, tá? Então esse é o sistema aqui do nosso distribuidor, e a gente vai adiante ali para eu conseguir continuar mostrando mais coisas, tá? Bom, vamos falar dos dispositivos de proteção do aço líquido. Então, o aço líquido, ao sair do interior da panela, deve estar sempre protegido do contato da atmosfera. Tá? Os aços produzidos por ligotamento contínuo são sempre acalmados, ou seja, a quantidade de alumínio presente no seu interior é de 0,02%. Então, tem um dado momento lá na metalurgia da panela que a gente adiciona alumínio. Tá? O alumínio, com a reação com o oxigênio, ele acaba borbulhando. Então, o aço está sempre borbulhante, tá? E quando eu digo que o aço está acalmado, eu removi o alumínio, tá? Eu deixei esse alumínio todo oxidar e acaba borbulhando, e aí retirei ele do sistema, e eu tenho um aço acalmado, com baixo teor de alumínio, tá? Aí uma vez que o aço está acalmado, ele tem uma fortíssima facilidade de reagir de novo com o oxigênio, por isso eu evito ao máximo o contato com o ar atmosférico, tá? Então, nesse caso, o ar atmosférico é nocivo ao aço líquido e o contato entre os dois deve ser evitado. Caso contrário, serão introduzidas em seu interior impurezas indesejáveis. Enfim, são óxidos, né, que vão acabar precipitando ali na forma de impureza. Não é o metal, vai precipitar formando uma impureza dura, porque óxidos são duros ali, é como se fosse um material cerâmico, vamos dizer assim, né? O processo de reagir novamente com o ar atmosférico é denominado reoxidação. Então, quando eu tenho algum ponto ali de contato do ar atmosférico com o meu aço líquido, eu chamo isso de reoxidação. Tá? Diversos dispositivos são empregados para evitar. Tá? Então a gente tem a válvula longa, que é aquele tubo lá que faz com que o aço saia direto da válvula gaveta ali da panela, direto para dentro do aço, né? Então é um dispositivo em forma de tubo, um material refratário que pode ser conectado entre a panela e o distribuidor, como eu havia dito, faz um contato direto, cuja função é proteger, faz o contato direto entre panela e distribuidor, e ele tem a função de proteger que haja contato ali com o ar em volta da panela, tá? Entre a válvula gaveta e o distribuidor. E aí a gente tem o tubo submerso, que é um dispositivo cilíndrico elaborado em material refratário, que tem a composição principalmente de alumínio, zircônio e carbono, e tem a finalidade de conduzir o aço líquido proveniente do distribuidor ao molde. Eu mostrei anteriormente, tem um tubo que sai do distribuidor, ele vai lá dentro do molde, e esse tubo é o tubo submerso, tá? Que faz a descarga do aço líquido para dentro do molde que está lingotando, tá bom? Então esses são dispositivos de proteção do aço líquido para evitar o contato entre o aço e a atmosfera, tá? Entre o ar atmosférico, que é promover uma oxidação forte, já que eu não tenho o alumínio para oxidar ao invés do ferro, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar dessa parte, vamos adiante. Aqui mais uma vez só para ilustrar uma figurinha bonitinha aqui do distribuidor, tá? E a gente tem aqui um distribuidor que distribui para duas lingoteiras diferentes, e aqui a gente tem o tubo submerso, ó, que ele entra no interior do metal líquido que está indo no molde, e a gente tem o tubo longo aqui, ó, que entra no interior do distribuidor, tá?
Então aqui é o nosso equipamento, os equipamentos de proteção do aço líquido, e aqui a gente tem o nosso distribuidor, tá bom? Então aqui é mais ou menos o mesmo layout do anterior, mas dessa vez aqui só para eu ressaltar, mostrar os equipamentos de segurança do aço líquido, tá? Então tudo que eu já apresentei anteriormente tem aqui também, vocês podem inclusive dar uma olhada, tá? Então aqui já o lingote, aqui tem o molde, né? E o molde também aqui, e aqui a gente tem o metal líquido e a casca sendo formada, e aqui na parte superior aqui a gente tem o lubrificante que é colocado aqui para conforme ele desce junto do nosso metal, conforme ele vai formando a casca, tá bom? Então aqui a gente tá mais um desenho do nosso distribuidor, tá bom? Vamos adiante. Agora eu vou falar um pouquinho do molde, né? Olha o nosso molde aqui, tá? Ele tem um formato meio curvo, ele é feito de cobre, né? E ele tem, no interior dele, tem tubulações de água para extrair o calor rapidamente do aço, tá? Então ele é considerado a parte mais importante do processo de lingotamento contínuo. É nele que ocorre o início da solidificação do aço que vem do distribuidor, e é no molde que se definirá o perfil do produto, ou seja, espessura e largura no caso da placa e bloco, tá? Então eu posso ter moldes de tamanho diferenciados, inclusive em formatos aqui, ó, formato elíptico, um formato mais quadrado aqui, nesses casos aqui, redondo, nesse caso, um formato mais retangular, no caso dos tarugos, tá? Então, e inclusive ele pode ser uma placa com formato mais de chapa, entendeu? Então, eu tenho os diversos, através do molde que o meu material vai ter o formato definitivo dele, tá? Então, nele ocorre o início da solidificação do aço proveniente do distribuidor, e é no molde que se definirá o perfil do produto, ou seja, espessura e largura do produto, de placa e de bloco, e seção. A seção pode ser redonda ou quadrada no caso do tarugo, tá? As placas do molde são fabricadas em cobre por possuir excelente condutividade térmica. Isso já havia dito anteriormente, o cobre é altamente utilizado pela elevada condutividade térmica. O cobre é largamente utilizado em todas as máquinas de lingotamento contínuo, tá? A fim de compensar a contração servida pelo aço dentro do molde, durante a solidificação, as laterais das placas menores, em sua totalidade, são montadas de forma a terem uma inclinação no sentido da altura da placa. Então as placas elas vão fechando, tá? Para que quando o lingote vai se formando, ele vai comprimindo e a placa vai também fechando, tá bom? Então vamos adiante. Agora eu vou falar um pouco do sistema de suporte do veio, tá? Então a pele que deixa o molde é de pequena espessura, desse modo não possui resistência mecânica. Deixa eu pegar o ponteiro aqui, que eu estou só passando com o mouse sem o ponteiro, tá? Ela não possui resistência mecânica suficiente para suportar todo o peso da coluna de carga, tá? Por isso ela deve ser mantida numa posição relativa que deixa o molde. Então a gente tem um espaço aqui onde a posição do meu veio, né, que é esse metal que está saindo daqui, né, ele fica razoavelmente na vertical. Por quê? Porque a espessura da nossa casca aqui não é grande o suficiente para poder deitar ele. Se eu deitasse ele logo em seguida aqui, ia acontecer que ia vazar metal para fora. Então o que eu faço? Eu pego e faço uma curva suave conforme a espessura de metal sólido vai aumentando, tá? Por isso deve ser mantida na mesma posição relativa que deixa o molde, tá? Aquilo que eu havia dito. Ou seja, não pode haver abaulamento da pele pela ação da pressão ferrostática, tá? O que originaria problemas na qualidade superficial através da formação de trincas, tá? Então eu não posso deixar que a pele seja abaulada, tá? Pela pressão de ferro aqui, de ferro líquido aqui no interior. Então eu, além de tudo, eu tenho que ter esses rolos aqui para impedir que minhas cascas abram, entendeu? Que elas fiquem sempre no tamanho correto. Por esta razão, máquinas de lingotamento ganharam abaixo do molde um sistema de rolos dispostos em sequência, cujo diâmetro aumenta à medida que chegamos mais perto da região horizontal. Então os rolos aqui são pequenos para quê? Para eles ficarem em espaço pequeno entre eles, tá?
e eu conseguir garantir que eu vou deixar o aço ali, as cascas bem fechadinhas para que não haja vazamento de líquido, tá bom? Por essa razão as máquinas, bom, isso eu já li, né? Além de suportar o veio, elas também têm a função de conduzi-lo para fora da máquina, dando lugar ao novo aço que por ela entra. Então, assim, esses rolos aqui, eles têm que direcionar o veio, suportar o peso dele e direcionar ele para fora, tá? Eles também têm a função de conduzir o meu metal para fora da máquina, em direção ao corte, tá bom? Então essa é a razão para existir esses rolos aqui, é suportar, porque se a gente deixasse o metal saindo daqui, ele ia furar, né? Porque ele ia abrir com a quantidade de líquido entrando aqui, ó, ia entrar uma quantidade grande de líquido, ele ia abrir e ia rasgar a pele ali, a casca formada, e ia acabar vazando metal para tudo que é lado. Então eu tenho esses meus rolos para aguentar o metal, deixar ele fechadinho ali, e também para conduzir esse metal para fora da máquina, tá? Então é para isso que serve o sistema de suporte, tá bom? Então, agora eu vou falar um pouco do sistema de resfriamento secundário, tá? Então aqui, o molde é a região da máquina onde ocorre o primeiro resfriamento do aço. Então a gente pode dizer que no molde ocorre o resfriamento primário do aço, que vai fazer o aço passar do estado líquido para o estado sólido, tá? Então por causa disso costuma empregar o termo resfriamento primário ou indireto, pois a água de resfriamento não está em contato com o aço, tá? Então acontece, ele é um resfriamento primário e ele também é um resfriamento indireto, porque quem tira o calor do aço não é o cobre, é a água que corre dentro do molde de cobre. Então, por isso é um resfriamento indireto. Por quê? Porque a água entra em contato com o cobre, retira o calor do cobre, que por sua vez retira o calor do aço, entendeu? Então, por isso que a gente chama o resfriamento de resfriamento indireto e é onde ocorre o resfriamento primário. Tá? Logo abaixo do molde, na região do suporte de rolos, que eu expliquei anteriormente ali, tá? Encontra-se bicos de spray disposto entre os rolos, fornecendo água ao veio formado. Então a gente forma um veio ali de aço sólido e entre os rolos ali existe um spray e esse spray está destinado a borrifar a água no metal para remover o calor desse metal, tá bom? A região da máquina que possui bico de spray denomina-se zona de resfriamento secundário ou resfriamento direto, pois a água está em contato direto com o veio no processamento de solidificação do aço, tá? Então era aquilo que eu havia dito, né? Indireto lá no primário, porque a água não está em contato direto, e agora que a água está em contato direto no resfriamento secundário, é o resfriamento direto, tá? E resfriamento secundário também, tá? A solidificação do veio passa entre os rolos da máquina de lingotamento contínuo e se dá através do borrifamento de água entre os rolos pelas seguintes formas. Resfriamento por radiação, por troca de calor do veio com o ambiente, então o veio já perde calor ao natural para o ambiente, tá? Resfriamento por condução entre os rolos e o veio, então os rolos estão muito mais frios que o veio, por exemplo. Então ali no contato rolo-veio existe uma remoção de calor e depois e o resfriamento por acúmulo de água nos rolos. Então os rolos também eles acabam ficando úmidos também e aí essa água vai absorver o calor do aço e posteriormente vai retirar calor do aço e vai resfriar esse aço, tá? Promovendo ainda mais intensa solidificação, tá? Então vamos adiante. Aqui eu tenho uma fotinho, né? Aqui a gente tem um rolete, 2 roletes, no meio um spray. Então aqui a gente tem jato direto, né? Aqui há o escorrimento de água e aqui ó, acúmulo de água no rolete, tá? E esse rolete úmido aqui vai também ajudar a colaborar bastante no resfriamento, tá? Então assim, todo rolete tem entre ele um spray e assim vai acontecendo o resfriamento do lingote, tá? Então o lingote quando chega aqui ele acaba evaporando a água toda, então aqui a gente tem uma foto do veio sendo retirado da lingoteira e aqui a gente pode ver o metal sendo vazado, tá? Então aqui o metal já recém-solidificado, tá bom? Então vamos adiante. Bom, então no início do processo de lingotamento contínuo, tá? As máquinas eram verticais, então o veio saía e ele percorria todo um caminho até solidificar e ele chegava lá embaixo no formato sólido, mas ele tinha um problema, né?
que a nossa estrutura para as edificações tinha que ser enorme, para que esse metal descesse até ele solidificar, ia resultar num tamanho enorme de instalações, tá? O que aconteceu? Os projetistas tiveram que reduzir o tamanho das instalações, daí veio a ideia de fazer o empenamento, que é encurvar o aço e depois endireitar, tá? Ou desempenar a máquina. Então é daí que surgiu a necessidade de empenar e desempenar. Tá? Então essa curva aqui, ela vem também em função de reduzir o custo das minhas edificações, dos meus equipamentos, que iam ter tudo que ser na vertical, tá? Se o meu lingotamento fosse na vertical. Ah, mas por que eu não faço na horizontal, então? Tá, na horizontal não dá, porque o aço, quando ele sai, o lingotamento horizontal, ele tem que ter uma ótima quantidade de extração de calor do metal, e o aço não tem uma condutividade térmica tão grande. Então, o lingotamento na horizontal, ele acontece para cobre, prata, ouro, até rola. Tá? Agora, para o caso específico do aço, não dá, tem que sair na vertical, porque desse jeito aqui, tu consegue formar aquela casca e a casca resiste à pressão de metal dentro do interior da casca. Se fosse na horizontal, não ia resistir, ele ia se romper e vazar todo o metal para fora. Então, as máquinas curvas, nas quais o molde acompanhava o raio de curvatura da máquina para em seguida a placa ser desencurvada. Então, as placas atuais, elas têm uma parte que a nossa barra é empenada e depois a nossa barra é desempenada, tá? Ou endireitada, tá? Encurvada e desempenada, tá bom? Então o processo de encurvamento e de endireitamento do veio deve ser ameno, tá? Então ele não pode quebrar, né, o meu metal, nem adicionar um monte de tensão que mais tarde vai afetar o produto final. Então tem que ser bem suave essa curva que a gente vê, que a gente tem um raio de 9.000 milímetros, ou seja, 9 metros, tá? Então é um raio bastante grande, então é uma curvatura bem suave para o meu veio descer sem gerar tensão excessiva no meu metal que está solidificando, produzindo um produto de qualidade com custo mais baixo do que tu ter que construir um lingotamento vertical, que tu precisa de um tamanho enorme de instalação, tá bom? Então essa é a minha é só um detalhe aqui que eu achei importante colocar, tá bom? Depois que o meu material está solidificado e resfriado, lá na ponta ele vai ser cortado, tá? Então, após completamente solidificado, o veio formado chega até a máquina de corte, trazida pelos rolos extratores da máquina, né? Nessa etapa, o processo veio vai ser fatiado em comprimentos, conforme um planejamento específico, a fim de atender a necessidade do cliente. Então, o veio vai ser cortado em tamanhos específicos que é condicionado ao que o cliente final pediu. Tá? Então, os comprimentos final do produto podem ficar entre 2,20 metros, né? E 12 metros de comprimento. Tá? Então, tipicamente é o tamanho dos tarugos ali, das barras produzidas por lingotamento contínuo. Atualmente, nas máquinas mais modernas, toda a operação de corte, tarugo e blocos é controlada automaticamente. Não existe mais alguém que fica ali apertando um botão para que haja o corte. É tudo feito automático, ficando a atuação do homem restrita a emergências, a manutenção e alguma emergência que ocorra. Tá? Então, antigamente não, tinha alguém que era responsável ali para apertar um botãozinho que ia posteriormente fazer o corte do nosso veio, tá? Então, vamos adiante ali nas próximas instalações. Bom, e aí vocês devem estar pensando, né, como eu tenho uma coluna de aço líquido, né, talvez vocês tenham pensado como que ocorre para eu começar o processo. Eu vou atirar aço lá e vai vazar para lugar nenhum? Não. Tá? Eu vou ter um dispositivo chamado barra falsa, tá? Um dispositivo metálico que é uma barra e tem uma chapa aqui, tá? Então ela vai ficar posicionada ali no lugar onde deveria estar o veio. O metal é vazado em cima dessa barra, tá? E aí ele deposita na barra aqui e solidifica a primeira frente de metal. E aí a barra é removida. Tá? Então isso faz o papel do veio quando não existe veio.
tá bom? Então a barra falsa é o equipamento responsável pela partida ou o início do processo de ligotamento. Ela é articulada, né, cheia de engrenagens aqui para fazer com que ela faça a curvatura, já que o metal está bem mole, numa temperatura bastante elevada, tá? Então ela não conseguiria, se eu usasse uma barra qualquer, ela ia impor um esforço muito grande nos rolos, ou ela eventualmente ia quebrar ou ia quebrar os rolos. Então o ideal é utilizar um material que pode se dobrar, né? Então o material todo articulado. Então articulado é como se fosse uma espécie de corrente de grande corte, ela é introduzida dentro da máquina por cima através do molde, ou por baixo através do último par de rolos. Então ela pode ser introduzida por cima ou percorrer o caminho pelos rolos até em cima, tá? Quando a cabeça se encontra no molde, ela é posicionada aproximadamente na metade inferior deste. Então é selada, então ela é posicionada na parte inferior do molde, né, metade inferior, e aí ela é selada. O que acontece? Tu impede que o metal vá vazar entre espaço entre a barra e o molde. Tá? O comprimento da barra falsa pode variar de projeto, mas ela situa-se entre 13 e 15 metros, tá bom? Então isso é mais ou menos para explicar como começa a operação do lingotamento contínuo, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho de como que é introduzida a nossa barra falsa dentro do nosso veio, né? Então existe um dispositivo chamado carro de barra falsa, ele que insere a barra falsa dentro do veio, tá? Então a barra falsa é introduzida no veio aqui, aí mais tarde eu vou mostrar como é que ela fica, tá? Então vamos falar alguns detalhes aqui para eu não esquecer, tá? Após checar o funcionamento de toda a máquina, tá? A barra falsa é introduzida no interior da máquina. Então quando a máquina para, tá, para manutenção, normalmente o funcionamento dela todo, existe um checklist ali para ver o funcionamento dela, se está tudo ok ou se vai precisar de manutenção, tá? Vale destacar que em qualquer que seja a forma de introdução, por baixo ou por cima, a cabeça da barra falsa deverá ser a parte que fica dentro do molde. Então a gente tem a cabeça da barra falsa, vai acabar ficando no interior do molde. As máquinas atuais utilizam um carro de barra falsa, como mostrei aqui, que conduz a parte superior do molde e ali faz com que ela desça a parte superior da máquina, iniciando pela cauda da barra. Então a barra entra pela cauda, como está mostrado na imagem, até ficar na parte superior do molde. Tá? Quando a barra falsa atinge o interior da máquina, os rolos são acionados por motores elétricos e ajudam ela a se movimentar pela estrutura mecânica da barra falsa. Tá? Então, assim que elas atingem os rolos são acionados de forma a ajudarem a barra a se movimentar no local correto. Tá bom? Então, vamos adiante. Então, vou falar um pouco da etapa de selamento da cabeça da barra falsa. Então, dentro da máquina, os rolos são acionados, passam a segurar a barra falsa. Então, os rolos é que seguram a barra falsa, tá? Que pela ação da gravidade tende a descer para o interior da máquina. Então, a gravidade quer puxar a barra lá para baixo, né? Mas os rolos estão prendendo a máquina, tá? A barra. Tá? Uma vez posicionada a cabeça da barra falsa dentro do molde, ela deverá ser selada para impedir que o metal escape aqui pelos espacinhos, né? Tá, e selar a barra falsa significa fechar bem a folga existente entre o molde e a cabeça da barra, como eu havia dito. Tá? Para isso, se utiliza de um artefato à base de papelão que forma uma cunha que é posicionada nas folgas existentes. Então, a gente tem um artefato feito de papelão aqui que vai formar essa cunha aqui dentro da nossa barra falsa, tá? Dentro do nosso molde. Tá? Materiais refrigerantes, como molas e pequenas tiras de sucata, tá? Que são materiais refrigerantes, é um material a temperatura ambiente. Quando o aço chegar ali, ele vai acabar solidificando pela temperatura baixa que esse material vai dar. Tá? São dispostos em seguida sobre a cabeça da barra falsa. Tá? Então a gente tem o dispositivo de papelão, o material de selagem, que são esses sucata e pedaços de mola. Tá? Em seguida, sobre a cabeça da... Tá, então esses materiais eles são colocados, né, sobre a cabeça da barra falsa para acelerar a solidificação do aço líquido que chegará ao molde e também a fim de protegê-la contra danos derivados do contato com o aço líquido. Então a gente coloca aqui o material também para evitar o contato entre o aço e a barra, porque o aço vem numa temperatura muito quente e eventualmente ele pode acabar se fundindo com a barra. Isso não é o ideal, né? O ideal é que ele chegue aqui já meio solidificado e fique preso nesse material de selagem aqui, tá bom? Então vamos seguir adiante falando mais um pouquinho da barra falsa do início da operação.
Então, eu vou falar agora do início do lingotamento, né? Terminada a selagem, a máquina está pronta para a operação. Então, até o que eu descrevi ali, a máquina está pronta para a operação. Então, o início da operação se dá para a chegada da panela que contém ácido líquido na torre de panela. Então, a panela chega lá na torre de panela antes do distribuidor. Então, aí começa a operação. Então, o distribuidor é aquecido de maneira adequada e é então posicionado sobre o molde e as válvulas submersas são adequadamente conectadas. Então, as válvulas submersas todas são colocadas, tá? E o distribuidor é colocado na posição ali, conforme vocês viram nos desenhos anteriores. Tá? Todos os insumos utilizados na operação da máquina, como por exemplo pó fluxante, válvula longa, tubo submerso, entre outros, estão disponíveis para uso. Então, todos os materiais já estão ali posicionados. A panela é então posicionada sobre o distribuidor e sua base é conectada à válvula longa, aquela válvula que faz com que aquele tubo que faz com que a panela, o aço não entre em contato com o ar atmosférico, conectando a panela ao distribuidor, tá bom? Em seguida, utilizando-se de comando de controle, a panela é aberta através da válvula gaveta e o aço líquido chega até o distribuidor. Então, o aço vaza lá da panela e cai dentro do distribuidor. Nesta etapa, a preocupação é cobrir rapidamente o aço líquido com palha de arroz a fim de evitar perdas térmicas acentuadas. Lembra aqueles materiais que são adicionados para que não haja perda de calor do aço para o ambiente? Então, esses materiais são principalmente palha de arroz, tá? Que eles estão ali para evitar a perda térmica, né? Então, eles formam como se fosse uma escória cinza deles, vai formar ali e evita a perda térmica. Decorrido alguns minutos, o distribuidor é aberto e o aço líquido chega dentro do molde. Então, o aço fica uns minutos dentro do distribuidor até ele encher, né, o distribuidor, e depois ele é vazado para o molde, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui do início do processo de lingotamento, tá? Então eu tenho um textinho aqui que eu vou começar lendo, depois eu vou explicar com a figurinha aqui, tá? O enchimento deve ser adequado, nem muito lento, pois pode haver uma rápida solidificação e má formação da garra. Então o que acontece? Eu não posso deixar que o enchimento ocorra de maneira muito lenta, porque se eu tiver uma solidificação muito intensa aqui da garra, vai acontecer uma má formação, eu vou ter problema depois para separar a barra falsa do meu lingote, tá? Então depois a gente vai falar ali no próximo slide, a gente vai falar da separação da barra falsa do lingote, tá? E nem muito rápida, pois ele pode remover todo o material de selagem provocando acidente. Lembra que o material de selagem ele serve para evitar que o aço líquido saia para fora do molde, né? Então, se eu vazar muito rápido aqui, eu posso remover todo o material de selagem e aí o escape desse aço líquido pode promover um acidente, tá? A operação de enchimento ela segue até que o nível do aço se aproxima do topo do molde. Então, o nível do aço chegando perto do topo do molde, a gente considera que o enchimento foi feito. Neste momento, os rolos que estavam segurando a barra falsa são acionados e tem o início do processo de extração do veio. Então, aí a nossa barra falsa começa a descer, que nem na imagem aqui, na terceira imagem aqui, a gente tem a barra falsa já descendo, a casca formada aqui e o nosso material descendo, tá? Na descendente, o nosso veio, né, de metal aqui, tá? Neste momento, os rolos que está bom, aqui já falei, né? No mesmo instante que foram acionados os rolos para a extração do veio que se forma, é acionada a oscilação do molde. Aí o molde começa a oscilar nessa direção, né? Na direção vertical, para começar o processo de tirar o veio do molde, né? Lembra que o nosso molde ele oscila exatamente para que não haja adesão do metal líquido ao molde. Então esse processo de oscilação do molde começa, tá? E além disso, para dar início, e aí começa a dar início à lubrificação da pele, tá? Que é a adição de lubrificante ali na parte superior, né? Que ele vai escorrer com a compressão da minha barra, ele vai escorrer pelas laterais do nosso lingote, tá? O veio que começa a se formar encaminha-se para o interior da máquina, deixando o molde para trás. Então o veio começa a descer para a parte de baixo da máquina, para o interior da máquina dos rolos, né? Ao sair do molde, a água de resfriamento é ligada e inicia-se a segunda etapa de solidificação, tá? Que é a solidificação direta lá, o resfriamento direto via os sprays que vão resfriar o meu material, tá bom? Então vamos adiante.
Então vamos falar um pouquinho aqui da extração do veio e da desconexão da barra falsa. Tá? O veio segue sua caminhada pelo interior da máquina, passando pelos pontos de curvamento e endireitamento. Então ele passa pelo curvamento, depois vai passar pela parte de endireitamento, no sentido da parte inferior, né? Então isso tudo vai no sentido da parte inferior. Antes, porém, é preciso desconectar a barra falsa. Isso acontece no momento em que a cabeça da barra falsa mais o veio preso saem, tá? Então a cabeça da barra falsa, essa parte aqui, uma vez que ela sai da máquina, tá? É feita a desconexão. Numa determinada posição, o cilindro hidráulico empurra a cabeça no sentido de baixo para cima, fazendo ser removida do veio formado. Então o cilindro vai empurrar a cabeça de baixo para cima e vai quebrar aquela ponta ali feita com aquele material de selagem, tá? Aquele material de selagem junto com aquela barra de papel ali de papelão que acaba sendo consumida, tá? Quando o metal líquido vaza e atinge ali a cabeça da barra falsa, tá? Após esta operação, o veio formado segue em direção à máquina de corte para ser seccionado em comprimentos conforme a necessidade de cada cliente. Então, após essa remoção aqui, a barra falsa é desconectada e removida por ganchos, enquanto o veio vai para a máquina de corte, tá bom? Então assim finaliza a nossa operação do equipamento de lingotamento contínuo, tá? Então agora eu vou mostrar algumas fotinhos ali e a gente vai encerrar a aula, tá bom? Então vamos adiante. Bom, então aqui eu tenho uma foto do veio saindo da máquina, tá? Ele passando a partir do último rolo aqui, que é praticamente o único momento onde a gente tem efetivo acesso a imagens, tá? Então aqui a gente tem um veio, outro veio, são vários lingotes aqui, entendeu? Então aqui o veio está saindo da máquina e está indo lá para a máquina de corte. Então é isso que vocês estão enxergando aqui nessa imagem, tá? Então vamos para a próxima imagem. Aqui a gente tem uma chapa que foi lingotada, tá? Ela já saiu ali dos rolos, né? E ela está passando agora para a etapa de corte. Então aqui tem o oxicorte cortando a chapa para produzir a nossa chapa lingotada aqui, tá bom? Então aqui a gente está já bem no processamento final, tá? Aqui a gente tem outra chapa, uma chapa mais fina, passando por uma última etapa antes do corte. Ela está passando por um resfriamento aqui, como vocês podem ver, tá? Então ela está saindo o veio aqui dos rolos e indo para a última parte, que é a parte do corte, tá bom? Então essa aqui é um jato de resfriamento aqui que está destinado a fazer o resfriamento dessa chapa, tá? Então isso é nosso último slide. Agora eu vou para o slide de encerramento ali, e a gente está encerrado com a parte de lingotamento contínuo, tá? Então tá, pessoal, essa aqui era a nossa aula de lingotamento contínuo, tá? Então eu quero agradecer a todos que assistiram até aqui, tá? E falar que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar em sala de aula, corredores do IF, ou laboratório, onde eu tiver no IF, vocês podem me procurar, tá? Se a gente não tiver como se encontrar pessoalmente, você pode me mandar um e-mail aqui nesse e-mail que eu coloco aqui no slide, ou então você pode me enviar um WhatsApp se você tem meu contato, ou então ainda tem outras alternativas, como usar o Google Classroom ou o Moodle para se comunicar comigo, ou então, bom, de qualquer maneira que você consiga arranjar aí, se você for do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Corumbá, você pode tentar, tá? Agora, se você não for do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, você pode usar o e-mail, que se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, você pode se comunicar comigo e se eu souber responder, eu vou responder, tá bom? Então eu queria agradecer a todos mais uma vez que assistiram até aqui, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e um abraço e tchau, tchau.